Salvação. O que é salvação? A palavra salvação tem vários significados. Segundo o dicionário, salvação significa ação ou efeito de salvar, de livrar do mal ou do perigo. Algo ou alguém que salva, que livra do perigo, de uma situação desagradável, libertação espiritual e eterna pela fé em Cristo, felicidade, contentamento infinito e eterno pela fé em Cristo. Aliás, felicidade, contentamento infinito e eterno obtido após a morte, ajuda que liberta de uma situação muito difícil, redenção. Também salvação significa saída de uma circunstância complicada para outra mais fácil, triunfo. Observe, foi justamente isso que Cristo veio fazer por você e por mim. A Bíblia diz, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas, capítulo 19, versículo 10. Quem estava perdido? A raça humana, porque a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então Deus, que tem em si essa natureza, Ele é Salvador, nele está esse atributo. Ao ver a raça humana perdida e sem esperança, Ele mesmo elaborou um plano de salvação. E por Cristo Jesus, qualquer pessoa pode ser salva. A salvação você encontra em um único lugar, em Cristo. Nós não somos salvos por ser boas pessoas. Claro que as boas obras acompanham a vida de um salvo, mas não é porque nós praticamos boas obras que nós somos salvos. A Bíblia diz que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É um dom de Deus. Então vemos que a Bíblia também diz que Deus amou o mundo. Quando diz que amou o mundo, está se referindo à raça humana, o homem que se havia perdido, que havia se afastado de Deus e agora se encontrava, como dizemos, em um beco sem saída, sem esperança. Então, esse Deus que é riquíssimo em misericórdia e que tem prazer em salvar, que tem prazer em abençoar, como nós lemos, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, a Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, isso é, tenha a salvação, seja livre da condenação, seja livre da morte, seja livre do inferno. Veja, mas para isso você precisa reconhecer que precisa do Salvador e aceitar o plano da redenção, aceitar o caminho provido por Deus para a salvação. E qual é esse caminho? A Bíblia diz em Marcos capítulo 16, versículo 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, para você ser salvo, para você ser, como nós lemos, alcançar essa felicidade, o contentamento infinito e eterno obtido após a morte, alcançar essa ajuda que liberta de uma situação muito difícil, essa redenção, você precisa crer. Crer em quem? Crer na pessoa de Jesus Cristo. E como você crê na pessoa de Jesus Cristo? Por meio da palavra de Deus. A Bíblia
é, na verdade, o meio que Deus deixou para que nós alcançasse a salvação. Seguindo as instruções da Bíblia, você pode ser um salvo. Eu sou um salvo. Veja, então, muitas vezes, por a salvação ser simples, as pessoas acabam desprezando, acabam rejeitando. Agora, veja bem, que é preciso nós crer, e quem crê e dá esse testemunho público, for batizado, será salvo. Quem não crê será condenado. Só existem dois caminhos, o caminho da salvação e o caminho da perdição. O que Jesus veio fazer? Ele veio salvar, ele veio para te dar uma oportunidade, ele veio te oferecer o perdão, ele veio para libertar a raça humana daquela vida de escravidão, mas é preciso nós aceitar. Por exemplo, para concluir esta breve meditação, se você está doente e o médico te consulta, diagnostica, faz o diagnóstico e encontra o problema, e então ele receita o remédio que vai fazer você livre daquele problema, e você simplesmente sabe que a maneira de se livrar do problema é tomando o remédio, é aceitando o conselho, as orientações médicas, seguindo o passo a passo, mas não faz, o que vai acontecer? O remédio está ali para ser tomado, mas é você quem precisa pegar o remédio e tomá-lo para ter os benefícios esperados. E é você quem decide. É você que tem que dizer: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu quero essa salvação, eu quero essa vida eterna. Ele está te oferecendo, mas se você rejeita, Deus não pode fazer nada. Muitas pessoas vão para o inferno porque para ir para o inferno a pessoa tem que ter muita coragem. Ela precisa viver a vida toda rejeitando a salvação, rejeitando as oportunidades que Deus lhe dá. Então, reflita sobre isso, medite sobre isso, e se você não é um salvo, você tem a oportunidade de tomar a sua decisão, dar esse passo, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você deseja essa salvação, deseja melhor esclarecimento, entre em contato através desse telefone que está aí na tela e com todo o amor estaremos lhe ajudando, você que é da nossa região, aqui de Caçador ou região próxima, se não for de nossa região e deseja dar esse passo, mesmo assim estaremos procurando indicar um pastor, um obreiro, para que possa lhe ajudar nessa nobre decisão. Que Deus te abençoe, medite nisso que você acabou de ouvir e até nosso próximo momento meditando na palavra. É a minha oração, é o meu desejo que Deus abra o seu entendimento para compreender essas verdades da Bíblia Sagrada. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.